Vamos lá, pessoal, dar continuidade aí nas questões. A gente está na aula de número 2 e vamos lá, questão de número 11, já sem choro, engole o choro aí, vamos para cima, beleza? Ó, Maria, empregada pública há 15 anos, morreu vítima de câncer. Maria não deixou descendentes como sucessores, apenas seus avós maternos, que desempenharam o papel de pais, desde que Maria nasceu. Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o disposto na legislação aplicável ao caso, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do protocolo do requerimento administrativo na repartição competente. Errado, galera. É na data do óbito, tá? Não na data do protocolo do requerimento. Item errado. Ó. Súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, tá? Qual é? A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito, tá? Do segurado. Então, não é aquela vigente na data do protocolo do requerimento administrativo. Item errado. Perfeito? Questão de número 12. Ó. Maria empregada pública. É o mesmo enunciado, tá, pessoal? Vou direto aqui, ó. Embora os avós não estejam no rol de dependentes, eles desempenham o papel de pais de Maria. Ok. De forma que, se preenchidos os demais requisitos, os avós da segurada falecida podem ter direito à pensão por morte. Perfeito, galera. Perfeita questão. Ó, pensão por morte. Possibilidade de conferir pensão por morte aos avós que criaram o falecido como se fosse filho. Deve ser reconhecido aos avós de segurado falecido o direito ao recebimento de pensão por morte em razão de terem sido responsáveis pela criação do neto, ocupando o verdadeiro papel de genitores. Beleza? Jurisprudência aí para vocês. Então, se viu uma questãozinha dessa, marque correto. Mas fica atento, ó, no que o enunciado está pedindo e a forma que vem, tá? Se atento aos detalhes. Percebe que colocou todo o contexto ali para aplicar a jurisprudência. Questão número 12, correto. Número 13. Nos termos da legislação previdenciária, não é segurado obrigatório da Previdência Social o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ainda que vinculado a regime próprio de Previdência Social. Tá correta a questão? Tá. Porque, olha só, tem duas coisas que você tem que ficar atento. O não, né? O não e esse ainda que vinculado a regime próprio. Realmente não é segurado obrigatório da Previdência Social o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ainda que vinculado a regime próprio. Porque se ele está vinculado a regime próprio, ele não vai ser segurado obrigatório pelo regime geral. Ele não vai ser considerado empregado. Se ele já está no regime próprio, como servidor, ele não vai estar vinculado ao RGPS. Beleza? No caso que de exercente de mandato eletivo. Lembrando que a gente está falando do exercente de mandato eletivo, tá? A gente não está falando do cara que é servidor público e dá aula como professor na rede particular. A gente está falando do exercente de mandato eletivo. Então, o exercente de mandato eletivo, se ele está vinculado ao regime próprio, ele não vai ser vinculado ao RGPS. Agora, se ele não está vinculado ao regime próprio, ele vai ser segurado obrigatório do RGPS. Ficou claro? Questão aí correta, ó. São segurados obrigatórios da Previdência Social e seguintes pessoas físicas, como empregado, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência, tá? E de previdência social. Ó. Perceba que é considerado segurado obrigatório o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, porém, se ele for vinculado ao regime próprio de previdência social, não será segurado obrigatório do RGPS. Aí eu botei, importante atentar para a negação no início. Tudo que eu já falei, eu já acabei colocando aqui. Mas é bom enfatizar porque muitas questões, pessoal, é interpretação. E o candidato erra porque ele falta um pouco de manejo na interpretação. Eu sei que às vezes vem questões ambíguas, mas, cara, pensa o seguinte, numa prova tem questões difíceis,
questões fáceis, questões medianas e questões que não foram feitas para acertar. O cara pode colocar certo ou errado. Você tem que saber, entende? Aceitar isso. Então, filhão, vai no que dá, atenta na interpretação, fica afiado na legislação, para que você possa matar aquelas que são médias, difíceis e muito difíceis, e aquelas que o examinador coloca já pode dar certo ou errado. Essas aí você pede para o Papai do Céu e também utiliza também um pouco da sagacidade, vamos colocar assim, para você resolver a questão. Essa é uma questão que dá para resolver, beleza? Através da interpretação. Questão correta aí. Número 14. João segurado obrigatório no regime geral de previdência social é casado com Fabiano. Ele é casado com Fabiano. Pelo regime de separação total de bens. Essa parte aqui, o regime de separação total de bens, é só para tentar te confundir. Com quem tem 2 filhos, Marcos, 16 anos, e Felipe, de 25 anos de idade. Só que Felipe é o quê? Portador de deficiência mental grave desde criança. Nessa situação hipotética, à luz da Lei 8.213, considera dependentes previdenciários de João, Marcos e Felipe somente. Errado, galera. É Fabiana, é Marcos e Felipe. Não somente Marcos e Felipe, tá? Essa parte aqui que falou, regime de separação total de bens, é só para tentar te confundir. Não importa. Ela é cônjuge dele, beleza? Ó, os 3 são dependentes de primeira classe. Fabiana, esposa, Marcos, 16 anos de idade e Felipe, de 25 anos de idade. Aí eu botei aqui, ó. Porém, ele é portador de deficiência mental grave, por isso também é dependente. Se não tivesse deficiência, não seria mais dependente, pois o quê? Já é maior de 21 anos. Fica atento nisso, tá? E aqui está a legislação, ó. Filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave. Então você pode errar nessa questão aí do 21 anos, você pode errar nessa parte aqui, separação total de bens. Então, fica atento aí, tá, pessoal? Questão, não acho difícil. Se você souber a legislação e parar, raciocinar, você mata. Questão errada. Número 15. O servidor público federal afiliado ao regime próprio de previdência social que passar a exercer atividade remunerada em uma empresa privada será considerado segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Correto, galera. Ele é servidor público federal e dá aula numa universidade particular. Ele vai ser vinculado aos 2 regimes. O regime próprio, como servidor público, e o RGPS como professor universitário. Beleza? Questão correta. Ó, o servidor civil ocupante, aí vai, aqui, ó, regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. E aqui, ó, logo, se o servidor trabalha concomitantemente na iniciativa privada, ele será segurado obrigatório. Depois você lê direitinho o comentário aqui, mas o exemplo que eu dei acontece muito, tá? O cara é servidor, dá aula particular em faculdade, beleza? Ele vai ser vinculado ao regime próprio e ao RGPS, beleza? Questão correta. Questão de número 16. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo? Errado, galera. Considerado contribuinte individual. Pastor, padre, ministro de confissão religiosa, contribuinte individual, tá? É considerado contribuinte individual. Vamos lá no artigo 11. São considerados obrigatórios pessoas físicas como contribuinte individual o ministro de confissão religiosa, ao membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Beleza? No caso seriam padres, pastores e etc. Perfeito? Questão errada, tranquilo, mas tem que saber. Ou sabe ou não sabe. Beleza? Questão errada, não é segurado facultativo. 17. O prefeito municipal que não esteja vinculado a regime próprio de previdência social é segurado obrigatório do regime geral de previdência social? É. Lembra lá da questão que a gente fez lá, que eu expliquei? Então, ele é segurado obrigatório. Não está vinculado a nenhum regime próprio. Então, ele vai ser vinculado ao RGPS. Beleza? Ó, o exercente de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado ao regime próprio de previdência social, vai ser considerado o quê? Empregado, ou seja, ele vai estar vinculado
ao RGPS. Perfeito? 18. Acabou saindo aqui o negócio, mas não tem problema não. O RGPS constitui um gênero, do qual são espécies a previdência dos servidores e dos trabalhadores empregados da iniciativa privada e dos trabalhadores autônomos. Errado, galera. A previdência social é composta por dois regimes. O RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Logo, podemos perceber que a questão está errada. Porque está falando aqui, ó, RGPS constitui um gênero, do qual são espécies a previdência dos servidores? Não, galera. A previdência, que é o gênero, e ela tem a previdência aí, que é através do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e a gente tem o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, beleza? Então, não é o RGPS que é um gênero, tá? E sim a previdência, perfeito? E tem errado, e eu botei esse esqueminha aqui para ficar claro aqui para vocês, eu vou apagar toda a tinta. Ó, regimes de previdência social, regimes de previdência, regimes básicos de filiação obrigatória, regime geral de previdência social, tá? O RGPS, e o regime próprio de previdência social, o RPPS, beleza? Regime de previdência complementar, que é facultativo, né? Adere quem quiser. Aí tem quanto à natureza jurídica, pode ser pública ou privada, quanto à possibilidade de acesso, pode ser aberta ou fechada. O que é isso aqui, aberto ou fechado? Geralmente os regimes de previdência complementar dos servidores públicos são fechados. Para quem? Para os servidores ali daquele órgão, daquela autarquia, enfim, daquela entidade, de modo geral. Aberta quando qualquer um pode participar, geralmente os privados são abertos, de banco, etc. Beleza? Então, que fique claro aí, regimes básicos, RGPS e RPPS. Regime complementar é quanto à natureza, quanto à possibilidade de acesso. Esse esqueminha você pega porque ajuda a fazer as questões e matar a questão. Questão 18, errada. 19. Empregador doméstico é a pessoa ou família que admite a seu serviço com, olha só a maldade aqui, com ou sem finalidade lucrativa o empregado doméstico. Errado, galera. Não pode ter finalidade lucrativa. Então ele colocou esse com aqui, ou sem finalidade lucrativa, deixou o item errado. Por quê? Tem que ser sem finalidade lucrativa. Ele não pode ter um empregado doméstico e lá dentro tem uma mini fábrica caseira de fazer coxinha e contratar a pessoa ali para fazer coxinha e vender as coxinhas como aí e aquele contratado lá é empregado doméstico. Não. Se ele quiser contratar alguém ali, vai ser o quê? Empregado e não empregado doméstico. Beleza? Então o item aí tá errado. Por quê? Porque não pode ter finalidade lucrativa. Agora ela está fazendo coxinha para o consumo deles, para os filhos, para os netos. Aí não tem problema nenhum. Beleza? Mas fazendo para comercializar, ou seja, com finalidade lucrativa, vai ter problema. Beleza? Não vai ser enquadrado como um empregado doméstico. Beleza? Aqui, ó. Em atividades sem fins lucrativos. Ó. Empregado doméstico é aquele que presta serviço ao empregado doméstico. Estou colocando redundante porque às vezes as pessoas não sabem. Eu não sei em que nível você está. Talvez você nunca tenha visto, esteja começando a estudar por questões agora. Então, coloca os detalhezinhos porque ao decorrer do curso você vai pegar, cara. Não tem jeito, você vai pegar porque vai se repetir tantas questões, vão ver tantas, você vai estar lendo a legislação. Você vai pegar esses conceitos, entendeu? Não precisa ler um livro de 1000 páginas para você aprender a fazer prova de questões de direito previdenciário. Tá? Você não está estudando para a faculdade, você está estudando para concurso. Beleza? Bom, esse é o meu pensamento. Existem pessoas que pensam diferente. Não estou aqui para condenar eles, não. Estou dizendo que é isso, eu acredito nisso. Ó. Questão errada. Segue, se você comprou e adquiriu esse curso, segue a metodologia, faz isso, ficou com dúvida, pergunta e vão para cima. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social. Empregado doméstico. Beleza. Inciso 2. Empregado doméstico. Aquele que presta serviço de natureza contínua, tá? Atenta às palavras-chave. A pessoa ou família no âmbito residencial. Desta em atividades sem fins lucrativos. Que eu já falei, não pode ter fins lucrativos. Empregador doméstico.
ou seja, aquele que contrata o empregado doméstico. A pessoa ou família que admite o seu serviço sem finalidade lucrativa, ó, perceba que eu destaquei de novo aqui, ó, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Aí eu botei aqui, importante frisar que tem que ter natureza contínua, tá? Se um pedreiro, por exemplo, trabalha na casa do cara, aí ele vai construir um muro, ele não vai ser considerado empregado doméstico simplesmente pelo fato de estar trabalhando na casa daquela pessoa ou estar fazendo algum tipo de serviço, tá? Então, fica atento aí, porque às vezes vem uma questão aí tentando te ludibriar. Perfeito? Questão 19, errada. Número 20, aí mais uma aí do INSS 2016. Síndica do condomínio predial em que resida e que receba prolabore a quantia equivalente a um salário mínimo. Será considerada segurada obrigatória do RGPS na qualidade de empregada? Não, galera. Ser contribuinte individual, tá? Ó, o síndico, a síndica, né, será considerado contribuinte individual se receber remuneração. Já o síndico não remunerado será facultativo. Beleza? Olha lá. Como contribuinte individual. Aí tem aqui tudo, eu vou direto no principal aqui, que é o da questão, você vai ler, tá? A legislação é seu dever de casa. O síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Recebeu remuneração, o síndico? Ele vai ser o quê? Contribuinte individual. Acabou. Beleza? Agora não recebeu remuneração. Aí eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês. Síndico não remunerado. Não remunerado, ó. Não remunerado. Segurado facultativo. Síndico remunerado. Contribuinte individual. Matamos a questão. Questão de número 20. Aí tá errada. Espero que você esteja gostando, você esteja entendendo. Caso de dúvida, deixe comentários. E tamo junto. Até o próximo bloco.